Olá, estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental, saudações geográficas. Eu sou o professor André e estamos aqui hoje com o intérprete Val. Tudo bem, Val? Muito bem. Então, na aula de hoje vamos falar então sobre a região ártica, quanto também a sua fronteira, sua nova fronteira e as novas rotas marítimas, ok? Então, acompanha aí que essa aula está muito importante do ponto de vista geopolítico, né, e econômico do mundo, beleza? Vamos lá então? Então, olha só, objetivos da aula de hoje é compreender as novas rotas, né, as novas fronteiras, perdão, de exploração dos recursos naturais da região ártica, né, lá do Polo Norte que nós vamos tratar. E analisar também as novas rotas marítimas, né, que estão tendo a oportunidade de ser abertas, né, a partir do degelo, né, quando acontece então da diminuição da camada superficial de gelo lá na região ártica, ok? Muito bem. Então vamos refletir nesse momento. Vocês sabem o que o derretimento das calotas polares podem representar então para a região ártica? É um problema ambiental, não é? E já ouviram falar então sobre as novas rotas marítimas do Ártico? Então o homem vem então aproveitando que está tendo essa diminuição do gelo para poder então abrir novas rotas comerciais marítimas, beleza? Então vamos lá. Bom, então aqui temos duas fotografias aqui, né, de dois animais da região ártica, né? Então temos a morsa, né, muito utilizada, né, infelizmente, para poder extrair o marfim durante os séculos passados, aí, né, a partir do século XIX, ok? Então milhares delas foram mortas ao longo do tempo. E também baleias, né, como vocês estão vendo ali, foram mortas para tirar o óleo da baleia e outras partes mais, né? E isso, claro, foi uma predação muito grande nesta região. E isso vem diminuindo os recursos, né, naturais. Mas mesmo assim a região ártica ainda é muito rica, né, em recursos naturais, ok? E é isso que nós também iremos tratar aqui. Então, a exploração econômica do Ártico tem então um longo histórico de predatorismo, né, de predação dessa região, uma história predatória. E a pesca e a caça de mamíferos, né, marinhos, conforme já citamos um exemplo aqui, a qual se retira então os dentes do marfim, né, para utilizar aí na indústria, né, e também começaram então a ocorrer intensamente isso aí a partir desse século que a gente já citou, né, século XIX, ok? Muito bem, então a utilização também, né, do recurso natural lá, o petróleo na região do Golfo da Baía ali de Belfort, né? Essa região onde se tem ali petróleo, gás natural e outros recursos naturais, vem sendo explorados aí também, né? Olha só, apesar de todas as dificuldades ocasionadas pelo gelo e pelo frio intenso da região, o petróleo e o gás natural, mesmo assim, eles passaram então a ter grande interesse, né, de exploração nessa região, já que o mundo cada vez mais demanda mais e mais petróleo e gás natural, ou seja, combustíveis fósseis na utilização aí para a indústria, né, a movimentar, de modo geral, a cadeia econômica mundial até no tempo de hoje. Então, a exploração dessa região aí da Baía e do Mar de Belfort, né, a partir da década de 70, começou a ser intensamente explorada, beleza? Muito bem. Bom, então reparem nessas duas imagens aqui, olha só. Então temos a primeira imagem, né, a de cima, em que o glaciar ainda está intacto, então lá nas décadas, né, de 70 ou antes disso ainda. E após isso, uma outra foto aqui mostrando já que já não resta mais nada desse glaciar. Então olha só que isso já começou a virar um problema ambiental, né? Compare então as duas imagens aí, né? Quais mudanças é possível analisar nessas duas imagens? O que essas mudanças podem causar então para a região? Quais impactos ambientais podem causar? Então, devido às mudanças climáticas, isso está causando muitos problemas, né? Como o sumiço de várias espécies de animais e plantas também da região, como o bioma, né, de tundra, ok? Bom, analise então também comigo esses dois mapas aqui. Então, olha só, em 1996, em setembro de 96, tinha muito mais gelo nessa região do que se você comparar com setembro do ano 2020. Olha só, diminuiu pela metade, né, aproximadamente aí, a proporção de gelo que cobria a região ártica.
Então, olha só, com a diminuição dessa calota polar, novas áreas do Ártico, né, puderam ser exploradas, já que agora os navios, né, pesqueiros, de transporte de mercadorias puderam, então, adentrar essa região e poder navegar nesta região, coisa que antes era praticamente impossível, ok? Então, estima-se que o subsolo também do oceano abriga cerca de 20 a 25% de todas as reservas de petróleo do mundo. Daí o grande interesse dos países, né, de começar a explorar esta região, ok? Muito bem. Então, você repara aqui nesse mapa também aonde está localizado, então, cada principal lugar de exploração de petróleo, né, pesca, região aí de exploração de gás e assim por diante. Repare que nas margens, né, do Mar Glacial Ártico, ou também conhecido como Oceano Glacial Ártico, então, onde se concentra aí o que sobrou aí dos sedimentos, né, que se compactaram ao longo do tempo e se transformaram em petróleo. E com isso, então, esses países, né, por exemplo, a Rússia, a Finlândia, a Suécia, o Canadá, os Estados Unidos, vêm explorando essas regiões aí próximo ao território deles, ok? Então, repare aí, ó, é importante então saber sobre essas novas áreas de exploração, que elas podem então alterar a relação de forças dos países, né, no cenário internacional. Os governos e grandes companhias petrolíferas então investem pesadamente então nessa região para poder explorar os recursos naturais que existem lá, ok? Então, aí que está a importância da gente estudar essa região também. Muito bem, então a primeira atividade que nós vamos propor neste momento aqui. Então, a gente já viu aí algumas coisas sobre a diminuição do gelo nessa região e começando a ter a exploração, né, muito maior aí a partir da década de 70 da região ártica. Então, a proposta aqui é a seguinte: analisando então essas novas possibilidades de exploração do Ártico devido ao derretimento das calotas polares, escreva então em sua opinião aí, apontando aspectos positivos e negativos dessa exploração, ok? Então, sobre o derretimento do gelo, né, na região ártica, na proposta aqui. Então, o que você vai fazer? Com o derretimento desse gelo, qual que é a vantagem para a economia mundial? E qual que é a desvantagem, de modo geral, para o meio ambiente, né? Então, você pode apontar aí no seu caderno na sua opinião e, em seguida, nós retornaremos então com uma resposta aí sugestiva, ok?
E aí, conseguiu responder aí? Colocou a sua opinião sobre o que pode ter de ponto positivo e o que pode ter de pontos negativos quanto ao derretimento do gelo do Ártico, né? Então, vamos aqui para a nossa resposta, ok? Olha aqui, ó. Então, como um dos pontos positivos, né? Olha só, podemos então destacar a possibilidade de exploração dessas terras, dessa região aí, da região ártica que a gente está tratando aqui, e dos recursos minerais que existem lá, como o petróleo, o gás natural, também quanto à pesca, né? Aumentar o volume de exploração dessa região, claro, com responsabilidade ambiental também. Mas um ponto negativo disso, né, além de outros, é isso aqui, ó, alterações na paisagem, e isso vai modificar também toda a dinâmica da natureza, né? Modificar, por exemplo, as áreas de caça dos ursos polares, a abrangência e a quantidade de presas para esses animais predadores, e consequentemente vai ter um prejuízo na fauna e na flora também, né? Quanto mais você derrete o gelo, você muda as características dessa região e isso vai trazer consequências negativas para o meio ambiente. E, consequentemente, né, o homem também vai ser prejudicado com isso, porque começa-se a ter mudanças climáticas no globo terrestre inteiro. Vamos só lembrar ali, usando aqui um globo terrestre, né, em que se você mudar a dinâmica da região ártica e da região antártica, você muda toda também a dinâmica da atmosfera nas outras regiões do planeta. E isso são as mudanças climáticas aí, ok? Então pode faltar chuva em alguns lugares, pode ter mais chuva em outros lugares, mais frio ou mais calor e assim por diante, ok? Muito bem. Então, continuando aqui, então novas rotas marítimas a partir então. Repare, né? Quando o gelo vai derretendo, vai abrindo novas formas do ser humano poder então utilizar essa área da região ártica. Nessa região então nós podemos perceber que começa a surgir novas rotas marítimas e é isso que nós vamos tratar a partir de agora. Ok? Vamos lá então. Aqui temos um mapa mostrando as duas principais rotas marítimas. Olha só. Então, com a redução dessa calota, né, de gelo da região ártica, surgiu, por exemplo, na região ali entre o Oceano Atlântico e a Ásia, né, novas rotas marítimas. Uma através da passagem norte e oeste, ou seja, do norte do planeta em direção ao oeste do mundo. Ok? Ou seja, à esquerda, né, se você projetar um mapa mundi, né? Então, essa rota aí da Ásia em direção à Europa ou à América. E também ao contrário, né? Rota norte-leste, então ao longo da costa do Ártico, da região russa, né? Então você vê isso aqui também, né? Então, por exemplo, se você quer mandar mercadorias, por exemplo, da Europa para o Japão ou outros países, né? Você encurta distâncias por meio dessa nova rota que, devido ao derretimento do gelo, os navios conseguem passar com maior facilidade, né? Existem os navios quebra-gelo, inclusive, que vão na frente, vão quebrando o gelo, enquanto os navios transportadores de contêineres, que são aqueles grandes blocos, né? Aquelas caixas de metal gigante que dentro vai as mercadorias, acontece então de poder transportar esse grande volume de mercadorias aí, tá bom? Também petróleo e assim por diante, tá bom? Muito bem, então essa é a região aqui, né? O mapinha está mostrando de onde nós estamos tratando. Bom, aqui é uma manchete de jornal, né? Para a gente poder ter noção do que na atualidade isso vem ocasionando. Olha só, o degelo do Ártico abre oportunidade para criar nova rota comercial marítima. Você vê que vai tendo novas oportunidades aí. O degelo do Ártico e o atalho na rota comercial norte entre o leste asiático e a Europa começa então a ter um maior interesse, né, pelas grandes operadoras, né, de navios assim por diante. Porque, por exemplo, quando fecha-se algum canal, ou então quando o pedágio é muito caro, então quando a rota é muito mais longa, isso acontece de perder dinheiro. Então, abrindo essa nova rota pelo Ártico, economiza-se em tempo e em dinheiro. Resultado, é mais interessante para algumas companhias de transporte marítimo, ok? Então, será que todos os países poderão utilizar essas novas rotas marítimas? O que você acha, né? Será que todos os países poderão, como o Brasil e outros países que são na região tropical aqui, né, poderão utilizar essas rotas? Nós vamos ver que há uma disputa aí, ok?
Então, olha só, o domínio do Ártico. Então, aqui temos um mapa mostrando aqui os países que estão na região ártica. Por exemplo, aqui temos a Rússia, né? O Canadá de rosa aqui, a Dinamarca aqui, né? Por meio da Groenlândia, de verde, e assim por diante, países da Europa. Então, cada um deles está disputando, então, ou querendo, né? Dominar cada região aqui para poder fazer sua comercialização ali, né, por meio de navios, assim por diante. Então, algumas pretensões são contestadas, por exemplo, pelos Estados Unidos e pela União Europeia, que é um grupo de países da Europa, que afirmam que essas águas, então, devem ser internacionais, permitindo o fluxo de todas as embarcações. Mas há países que, como a Rússia, né, que já não permitem tanto assim o uso livre dessas regiões, ok? Mas o fato é que há uma disputa ali de rotas comerciais se intensificando cada vez mais, ok? Então, por exemplo, temos a Noruega, a Dinamarca, os Estados Unidos, o Canadá e a Rússia que estão tendo uma disputa quanto ao domínio dessas regiões aí. Então aqui, ó, uma outra análise aqui, ó. Apesar dessa extensa legislação, né, internacional, né, que foi feita aí por muitos acordos internacionais sobre o regulamento aí quanto ao uso da região ártica, as águas então dessa região então estão sendo disputadas por esses países principais aí, né? Também devemos acrescentar aí também a China, né, atualmente, e assim por diante. Então, será possível, né, o início de um conflito no Ártico? Então, cada país com seus interesses vai querer dominar, então, essa região. E isso poderá ocasionar, então, conflitos, ok? Vamos ver aqui, então, olha só. Quem que intermedia isso ou deveria intermediar? A ONU, a Organização das Nações Unidas. E como é que a ONU, por exemplo, faz, né? Ela vem auxiliando no estabelecimento de novos limites. Então, ali, negociações com os países para ter novos limites ali nessa região ártica. Ou também na avaliação e na mediação de possíveis divergências entre os países, né? Um exemplo aí, sabemos que tem o limite ali na região do Estreito de Bering entre Estados Unidos, por meio do Alasca, e da Rússia. Então ali, então, qual que é o limite? Então a Rússia e os Estados Unidos vão querer disputar. Resultado, a ONU tenta intermediar isso daí, ok? Só para citar um exemplo de vários que existem no mundo aí, tá bom? Então, para saber mais, vamos pegar algumas informações a mais aqui. A China, ela vem crescendo muito, né, economicamente, de forma científica também, e assim por diante. E ela não poderia, né, deixar de usar a região ártica também. Então, aqui nós vemos uma fotografia, né, de cientistas chineses já atuando na região do Ártico, né? Olha só. Vocês sabiam então que a China realiza pesquisas científicas no Ártico e também cobiça essas águas internacionais? Então é uma questão de estratégia geopolítica, ok? Ou seja, de domínio de regiões do planeta. Então vamos propor uma segunda atividade aqui. A geopolítica do Ártico voltou a ser foco então de atenções internacionais, conforme nós já colocamos aqui. Então, para você explicar aqui por que os países estão, então, novamente disputando essa região, né? Então, teve algo intenso a partir da década de 70, mas agora voltou, então, a ter uma intensidade maior na disputa ali entre os países, ok? Então, por que isso? A gente já viu uma parte aqui, né? Talvez a palavra-chave para você aí é o degelo, né, das calotas polares. Então, propõe aí a sua resposta e em seguida nós retornaremos com a solução então dessa resposta, ok?
E aí, colocou aí a sua resposta aí? Vamos aqui então analisarmos juntos, né? Por que os países voltaram a disputar essa região de forma mais intensa, né? Então nós vamos perceber aqui uma coisa interessante, né? Os recursos naturais, eles não são eternos, eles são escassos. E o homem vem utilizando aí no limite já, né? Petróleo, gás natural e etc. E a região ártica, a gente já viu que tem entre 20% a 25% de todos os recursos naturais ainda disponíveis no nosso planeta. Daí, então, somado com a ideia do derretimento do gelo, né, na região ártica, está sendo mais fácil explorar essa região. E os países como os Estados Unidos, a Rússia, a Finlândia, a Noruega, o Canadá e até a China já começam a explorar isso de forma mais intensa, ok? Para poder, então, explorar isso, você precisa disputar os territórios dessa região. Então, é aí que vem a situação aí. E quem que intermedia isso? Então, é a ONU, né, que procura aí apaziguar os ânimos, procura avaliar situações, ok? Então, é isso que nós devemos entender. Muito bem. Então, nesta aula, nós vimos aí, então, quanto às novas rotas, né, marítimas que existem a partir do momento então que se abrem novas fronteiras, né, pelo derretimento do gelo do Ártico. Então, em suma, é isso que nós aprendemos nesta aula. Espero que vocês tenham gostado. Então, até a nossa próxima aula, ok?